Uhum. Olá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página do grupo. Você não quer que eu fique? Começou. Oi, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ótimo. Já temos uma pessoa. Beleza. Fecha a porta. Mais luz? Não precisa. Fecha. Oi, gente. Essa é a primeira live do Grupo Raízes e a gente vai falar sobre o tema dessa live é sobre... Meu Deus! Deixa eu ver uma coisa. Ah, já tem 4 pessoas. Ótimo! Ainda bem que vocês estão chegando. Chegue mais. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da educação no tempo de pandemia, né? Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre o Grupo Raízes. Primeira coisa, a gente está comemorando 1 ano da primeira apresentação do primeiro evento que a gente fez, que foi na faculdade mesmo. E a gente se uniu mais para falar sobre trazer a psicologia mais para perto e fazendo o recorte racial, né, étnico e racial. E tem basicamente 1 ano que a gente fez o nosso primeiro evento. E aí a gente não podia ficar parado, né? De live, todo mundo em casa. Então a gente resolveu trazer uma série de temas para vocês. Vai acontecer todos os sábados, até quando os temas acabarem. É isso. E sempre falando de psicologia, fazendo recorte étnico-racial e trazendo mais para perto da gente, né? Bom, o tema hoje é sobre o estudo em... Deixa eu só me lembrar aqui. Não, o tema hoje é os desafios da educação em tempo de pandemia. Antes da pandemia, eu queria, antes de falar de pandemia de quarentena e EAD, e essas coisas, eu quero falar um pouco sobre alguns dados que a gente conseguiu coletar do IBGE até 2018. Eu acho que para a gente poder falar sobre o estudo em casa, seja criança, seja ensino médio, seja ensino superior, etc, etc. Tem alguns recortes no Brasil que eu acho que ele é necessário, sabe? Eu acho que a gente precisa falar disso para depois falar do que está acontecendo em 2020. Ok. Até 2018, pelo que eu tenho, pelas minhas pesquisas, pelo IBGE, ele demonstra, ele fala aqui. Vou falar primeiro sobre o analfabetismo. Pelo menos até 2018, 52% da população brasileira não é alfabetizada. Esse número ele é predominante entre as pessoas de 40 a 60 anos, principalmente as pessoas do Nordeste. Então, assim, a gente vive num país que até 2 anos atrás, 52% das pessoas não sabem ler nem escrever o próprio nome. Já começa por aí. Pelo menos, deixa eu só me lembrar um pouco. É isso mesmo. O índice de pessoas que não são alfabetizadas a partir dos 14 anos de idade, que é a idade de começar a trabalhar,
são de 35% do país. Então, assim, a gente tem uma população em que não é toda ela e tem acesso à educação a partir dos 14 anos. Essas pessoas não estão nas escolas, essas pessoas não terminam o ensino médio. Eu falo de 35% da parcela da população. Eles saem principalmente para conseguir trabalhar, porque a gente entende isso, a gente sabe que eu passei por isso também. A partir dos 14, 15 anos, a gente tem uma necessidade de trabalhar por conta das dificuldades da família, etc. Isso, eu fico pensando o que vai acontecer agora, em 2020, com essa pandemia, em que a maior parte das crianças e adolescentes estão em casa estudando pela internet, tem principalmente as crianças, né? Elas precisam de uma ajuda dos pais, de uma ajuda da família, e essa família também não tem preparo para isso. A gente está falando desses aspectos. Mas eu também queria falar sobre outro recorte, que deixa eu dar uma olhada aqui nos meus inscritos. 65%, 35% não, 79% das pessoas do Brasil, ela tem acesso à internet. Então, assim, apenas 79% da população brasileira tem acesso à internet. Entre recorte urbano e rural, na parte rural, a gente vai ter 41% de pessoas com acesso à internet. Então, assim, você consegue imaginar a situação, como que essa pessoa que mora na zona rural, como que essa pessoa da zona urbana, mas da zona periférica, a porcentagem de São Paulo é de 69% da população paulistana tem acesso à internet. Esse restante tem o outro recorte, que é a população periférica. Então, eu fico imaginando como que é para uma pessoa que não tem acesso à internet estudar pela internet. Sabe? Não tem nenhuma lógica isso. E falando sobre isso, a gente quer trazer isso para o recorte étnico-racial. A gente sabe que tem uma porcentagem aqui, deixa eu me lembrar, dessas pessoas não alfabetizadas, entre 40 e 60 anos, que é o maior índice que a gente tem de pessoas analfabetas, pelo menos, deixa eu me lembrar, que eu me fiz o favor de anotar, porém ainda não... lembrei. Olha, aqui. Entre as pessoas de 40 e 60 anos, comparado às pessoas de 15 anos e às pessoas de 60 anos, os negros, eles são mais que 40% dessas pessoas, mais de 40% dessas pessoas que são analfabetas no Brasil. E a gente fala de pessoas da zona periférica, da zona rural também, e que são essas pessoas que estão trabalhando em ambientes, em trabalhos que têm o menor valor salarial e etc. Então, é nesse cenário que a gente está pensando o EAD e todas essas aulas online e etc. E para falar sobre esse assunto, a gente tem como convidado o professor Fábio Silvestre, que também é da Anhanguera, que também é professor nosso da Anhanguera,
E ele está com a gente no grupo Raízes e eu queria convidá-lo para ele falar um pouco mais sobre isso. Fábio? Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Como Tudo vai? bem? Tudo bem. Tudo jóia. E você? Na paz. Ótimo. Então, se apresente, fale de você um pouquinho. Boa noite. Poxa vida, falo sim. Boa noite. Primeiro, uma honra, né, fazer parte do grupo Raízes que tem vocês. Adorei sua introdução aí. Aquele nervosismo de sempre, que é aquele friozinho na barriga que dá pela primeira live que a gente está fazendo. Mas é muito legal te ouvir, te ver. Parabéns, viu, Patrícia, pela coragem de abrir aí a nossa sequência de lives. E eu queria me apresentar, sim, o meu nome é Fábio Silvestre, eu sou professor na Universidade Anhanguera, trabalho na Fundação CSN também com um projeto social, e estou muito feliz a gente conseguir montar uma programação legal aí para discutir as questões com um recorte racial. E esse tema do desafio da educação em tempos de pandemia é um tema muito agradável. Queria aproveitar a oportunidade de me apresentar para saudar algumas pessoas, Patrícia. Uma delas é a professora Luciana, que é coordenadora acadêmica lá na Anguera do Campo Limpo. Queria saudar o professor Rodrigo, que é coordenador do curso de psicologia. Queria saudar a professora Lourdes, que é coordenadora do curso de serviço social, e aí, porque a professora Eliana, né, está se juntando com a gente e trazendo esse debate de um modo bastante interessante, ampliado para nós. Queria agradecer todos os membros do nosso grupo, queria lembrar aqui a nossa querida professora Andréia Arruda, que nos incentivou, estimulou a construir esse grupo, fazer essa discussão, e saudar todos os membros do nosso grupo aqui, além das pessoas que a gente viu aqui hoje, a Alessandra, que trabalha comigo lá, que está em Arcos, a Raquel, uma saudação especial para ela, porque graças a ela movimentou todo esse grupo aqui, né, trouxe todo mundo de volta, e a gente finalmente conseguiu montar uma participação boa. Outras pessoas que estão na live aqui, a Maria Célia, lá de Arcos, a Fernanda, que é minha aluna, a Gilda, do nosso grupo, a Fernanda também é do nosso grupo, a Alessandrina está aqui com a gente, Angélica também, boa noite, a Angélica é lá de Arcos, está no projeto Garoto Cidadão, super legal estar conosco aqui. Muito bom. Estou vendo o Anderson, boa noite. Estou vendo aqui a Jéssica Moura, parceira de trabalhos antigos comigo lá no Instituto Sou da Paz, ela está lá ainda. Super prazer estar com você aqui, viu, Jéssica? Lucas, Roseli vai estar numa live dessa aí também, hein, Patrícia? Lembra disso? Lembro. A Jéssica manda falando que está super importante aqui, ó, estou lendo aqui. Que esses dados são bastante importantes, e aí está pedindo para você escutar. Isso que eu iria responder. Os dados do IBGE de até 2018, Jéssica. Maravilha, Jéssica. Vamos que vamos. Tem mais elogio para você aí, parece. Quem mais que eu não saudei aqui? Acho que todo mundo aí, saudações para todo mundo que a gente está conversando. Daniel Menezes entrou agora aqui. E vamos lá, Patrícia, esse tema é instigante, já saudei um monte de gente do nosso grupo aqui, depois, na medida que eles forem entrando, eu vou falando também, que são pessoas ótimas que a gente tem que falar o nome aqui toda hora. Sim, continue. A coisa tá preta, Patrícia. E tá mesmo, eu gosto assim. Aí, sinal que tá boa. Exatamente. Como já dizia o pensador Rincon Sapiência. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que tá um bem. pouco...
Assim, é porque acho que tá um pouco... um delayzinho básico, mas ok. Tem um delay? Bem Tem um básico. delay? Sim, Tá. mas eu acho que dá para ouvir. Então, começando a falar sobre esse assunto, você quer falar alguma coisa? Quero. Diga. O pessoal está chegando aí, legal. Sim. Eu quero sim. Olha só, esse assunto ele é muito, muito, muito importante para nós, viu, Patrícia e todo mundo que está nos ouvindo. Por quê? A gente vai começar a falar da educação e vai olhar um lugar que é esse lugar da desigualdade social. Acho que a gente deveria começar falando por isso. O sério no Brasil é a desigualdade social e a gente acabou de sair aqui dia 13 de maio, né, que é uma data da elite branca, que fala sobre a abolição da escravatura, que a gente compreende do movimento, a gente compreende que é uma abolição inconclusa, né? São 132 anos que isso não foi feito direito, que a gente fez isso com problemas. Então, as consequências, elas estão aí no nosso dia a dia. Entre elas, esse abismo que tem dos lugares sociais, né, dos lugares sociais desejados. Então, dos reflexos disso tudo, Patrícia, um dos reflexos disso tudo. Oi? Vou colocar um negócio aqui. Um dos reflexos disso tudo é a desigualdade para um público específico, né? O público depois da abolição que foi lançado aos leões. Estamos falando do povo preto, que hoje compõe uma parcela bastante significativa do povo periférico, do povo pobre, que não teve oportunidade de escutar. Estamos falando, sempre que a gente vai falar aqui do povo preto periférico, a gente não vai esquecer das questões indígenas que você sempre me faz lembrar, e sempre te agradeço por essa correção. E aí, um dos desafios que a gente ouviu a semana toda, quando a gente estava preparando esta live, Patrícia, era a questão da dificuldade que as famílias estão enfrentando hoje com esse ensino à distância. A gente fala, né, que agora a gente vai ter maiores e melhores possibilidades de fazer uma educação, de se reinventar, mas aí precisamos ver para quem exatamente a gente está falando, né? Os privilegiados que estão aí nos apartamentos, que tem internet, que tem notebook, que tem computador de mesa, que tem celular, que os pais podem auxiliar e tem nível social para fazer isso. Pode não ter paciência, pode não ter habilidade, mas tem formação. Quando a gente olha para o periférico, a gente ouviu muitos relatos, a Gilda trouxe bastante relato, a Beatriz Aparecida, que é uma guerreira nossa amiga aí, trouxe muitos dados, né, do povo periférico que eles têm ouvido, que tem um único celular, com um pacote básico de dados, e que fica disputando a baixar um monte de aplicativos que são necessários para fazer funcionar, e as crianças, como sempre, já não têm lugar para tentar, elas não conseguem manusear e ter lá, quem tem 2, 3 filhos não consegue, e tem muitos pais que não têm a alfabetização completa, reflexo de avaliar os seus filhos, né? Então, isso também cria e gera uma maior desigualdade. Aí a pergunta que não quer calar, né, Patrícia? Todo mundo fala assim, mas então com a pandemia a questão da desigualdade vai ficar... A questão da desigualdade vai ficar maior? Eu diria que não. Eu diria que vai ficar mais acentuada. A gente vai conseguir ver as diferenças desse abismo que já existia
entre os alunos, né, da escola pública e os alunos da rede particular, que já competiam de jeitos diferentes. E o povo ainda tem a cara de pau de querer discutir meritocracia quando as pessoas saem em lugares diferentes, né, Patrícia? Sim. Tipo, Então, fala nesse momento no de lugar onde eu tô. pandemia, isso fica só mais acentuado. A desigualdade, ela é uma realidade no Brasil. Ela... Eita, acho que cortou a última frase que você falou. Fala de novo, que eu não ouvi. Você já perguntou alguma coisa. Não, eu parei para te ouvir. Ah, tá. Então, o que eu ia falar trazendo para minha realidade, né? Eu quero fazer o Enem esse ano. E, com a pandemia, algumas pessoas que não têm internet em casa e fazem cursinho popular, por exemplo, que tem que ir ao local, porque, por exemplo, tem alguns cursinhos populares ali no Jardim Ângela, da Zona Sul, e todo sábado. Eu fico imaginando, e teve bastante cursinhos populares que do ano passado teve muitas pessoas que passaram no Enem. Mas as pessoas elas iam até o local para ter as aulas com os professores, né? É um intensivão do dia inteiro. Então, assim, e diferente de quem pode, por exemplo, fazer não sei se pode citar, acho que pode, fazer um objetivo online, AD, entende? Entra na pergunta que a Raquel fez. Não sei se você chegou a ver, ela perguntou, na sua opinião, quem contempla o homeschooling? A gente sabe. Tem curtido na nossa cabeça, mas é legal falar sobre isso. Apenas quem tem acesso à internet, de alguma forma, é uma internet de qualidade, é muito difícil você conseguir acessar a escola com dados móveis, R$10 por semana, é impossível. Você ficar 5 dias da semana usando essa internet para estudar, você precisa ter internet, você precisa ter aparelho, você precisa até ter disponibilidade, porque tem pessoas que estão trabalhando na pandemia, principalmente as pessoas que trabalham em ambientes que você até informal ou que você ganha menores salários. E, geralmente, você vai ter que dar um jeito de conseguir dinheiro e você precisa trabalhar para comer. Então, assim, o que você falou, ela vai acentuar um pouco mais a desigualdade que a gente vive, né? E no caso do Enem, por exemplo, ainda bem que ele foi adiado, mas também não sei se adiar um mês ajuda, entende? Porque não tem. Até o governo estava fazendo uma propaganda de adolescentes em seus quartos. Eu não tenho quarto só para mim, mas ok. Um adolescente em seus quartos falando as pessoas estudarem com o que tiver, estudarem com os livros que tiverem. E se a gente não tem livros, a gente tem que ir à biblioteca, sabe? Isso é uma propaganda do governo. Então, isso não faz sentido algum, né? E isso vai fazer com que a parcela das pessoas que têm mais condição e ir até as pessoas mais ricas, porque existe uma diferença muito grande de ser classe média e ser rico, né? Eles consigam esses acessos que a população mais pobre não consegue. Isso não estou falando só do caso do Enem, eu estou falando do conceito educação de um modo geral, assim. Né, é isso. Eu acho que a Lívia falou alguma coisa. Deixa eu ver. Eu acho que acentua sim, mas aumentará também, porque muitos já estão na linha da pobreza, mas muitos estão entrando nesse momento. Acho que sim. Se você tem um momento de baixa como esse, a gente já está no mês 5. A probabilidade é que vai até agosto. Acho que realmente muitas coisas podem acontecer até lá, né? E muitas pessoas, eu não sei se fica para trás, mas eu acho que isso atrapalha muito
os planos, principalmente eu estou falando da pessoa que estuda. No meu caso, eu estou fazendo faculdade e estou estudando para o Enem também, tentando. Isso atrasa um pouco a gente. A gente não consegue ir à biblioteca, a gente não consegue ir ao curso, entende? Isso acho que pode atrapalhar. Quer falar alguma coisa? Quero. Primeiro que coisa chique essa pergunta da Raquel aí, né? Ela nem parece que fala igual a Lélia Gonzalez, né? Não é? Como que é, Raquel? Como que fala aí? Que eu não sei nem falar esse palavrão todo aí. Homeschooling. Sei lá que palavrão é esse aí, gente. Meu Deus. Eu prefiro falar educação em casa, estudar em casa, tá bom. Pronto, então vamos falar esse negócio aí. Vamos falar esse negócio aí, educação em casa, Patrícia. Vamos usar educação em casa. Olha só, acho que a educação em casa traz esses aspectos que eu falei. Acho que a Raquel faz uma pergunta boa, né? Que é quais são as dificuldades e para quem como eu disse, né? Mantém a desigualdade, é para quem está na camada privilegiada da sociedade, ponto. A gente tem visto, mesmo os estudantes universitários do Campo Limpo, a dificuldade que é fazer, nem todos os alunos estão conseguindo acompanhar. Saiu uma notícia hoje dizendo que 70% das universidades públicas terão problemas aí com os alunos de novas matrículas exatamente por conta disso, né? Acho que a Lívia, lá de Volta Redonda, um abraço pela presença aí, viu, Lívia? E pelas suas contribuições também. É legal, sim, eu falei que acentua, né, ao invés de aumentar, mas, de fato, na medida em que a gente tiver uma presença grande, né, de mais gente entrando na linha da pobreza ou saindo do lugar do privilégio, de fato, nós vamos aumentar esse abismo. E aí, qual que é aqueles programas de educação, estou pensando no ensino superior agora, né? Aqueles programas do ensino superior, o ProUni e o FIES, que mudou significativamente a participação, sobretudo da população pobre e negra na universidade, faria e traria uma revolução importante para nós, né? De termos pessoas periféricas cursando o curso superior, assumindo profissões, assumindo lugares de destaque, mudando a realidade dos lugares de privilégio, sempre ocupados pelos mesmos privilegiados de sempre. Então, essa era já uma luta nossa aí. Então, precisamos olhar para isso com carinho. E é bem observado aí o que a Lívia falou. Que bom que o Aníbal chegou na área aqui e a Gilda falou uma coisa importante, né? Dos relatos que ela tem recebido lá da mãe que tem 3 filhos, sem internet, com um único celular, fora a condição de estar carregando o celular para que os filhos estudem, e ainda a pessoa que já tem uma dificuldade, já está aí com dificuldade com os recursos recursos do governo federal, que é pouquinho, já demora para sair. Sim. Essa família fica ainda passa mais dificuldade para manter o processo de aprendizado dessas crianças, né? Chegou aqui também o Fernando. Que mais? Fernando também é nosso parceiro. Aí esses alunos da rede pública vão ficar aprovados ou reprovados? Aqui em São Paulo, Gilda, nós temos 3,5 milhões de crianças matriculadas na rede pública estadual. E a gente acompanhou aqui que apenas 1,6 milhões dessas crianças conseguiram acessar o programa, conseguiu acessar o programa que trata do... Não estou conseguindo aqui. O programa que trata o programa que faz a educação à distância. Sim. E a gente não sabe se esse que acessou
se esse que acessou teve condição, né, de continuar. Ele fez o primeiro login. Se ele continuou, a gente não sabe. Sim. Esse é um dado, é um problema mesmo para nós. Sim, eu posso até falar. E aí, uma das coisas que eu queria destacar também, né, Patrícia, reflexo, a gente está no mês de maio, todo mundo discute isso, né? Queria só trazer um dado bem importante. Vixe, tô te atropelando, né? Em vez de deixar você falar, tô aqui falando, né? Mas eu volto, então. Eu quero falar desses 132 anos aqui, dessa abolição inconclusa. Por favor. Pode falar, pode falar. Pode continuar. Depois eu falo. Ah, tá bom. Não, eu tô falando assim, quer dar um exemplo, né? Meu pai, eu não sei se ele está assistindo ou não, normalmente ele me acompanha, ele completa 80 anos esse ano. 80 anos esse ano. E nós estamos há 132 anos, né, da abolição da escravatura no Brasil, do ponto de vista legal, aquela história da Lei Áurea e tal, e o que isso representa do ponto de vista da quantidade de gerações, né, da mãe dele, né, que a minha avó foi uma dessas pessoas, né, da minha bisavó, que foi uma dessas pessoas escravas, geração dos meus filhos. Um tempo muito curtinho que não reparou os problemas da desigualdade que nós temos no Brasil com o público. Esse é um dos grandes problemas nosso na educação hoje. Por mais que a gente conseguiu acessar mais claramente agora as universidades, o problema da desigualdade está dado. A gente ainda não ocupa os cargos estratégicos, a gente ainda não está no lugar bacana, né? A gente ainda não consegue estar nos melhores restaurantes, ou quando vai nos melhores restaurantes, está lá e reconhecer os seus pares e outros iguais. Então, ainda estamos vivendo os reflexos dessa abolição que a gente chama de inconclusa, e aí eu nem queria entrar em outra discussão política e tal, senão eu vou ficar mais nervoso. Por enquanto, eu vou ficar discutindo a questão da educação. Você falou uma coisa do Enem, que é super importante, né? Ainda bem que nós temos outros poderes, que não só os poderes dos aloprados, que conseguem olhar e frear essas coisas, né? Quer dizer, de frear o Enem no momento que a gente está atravessando aqui muita dificuldade. Não dá para tratar isso com normalidade sem considerar o momento que nós estamos vivendo, né, Patrícia? Sim. E uma coisa que você falou, realmente a gente não tem acesso, porque, assim, tem outros dados do IBGE que eu acho interessante. Primeiro, nós somos maioria quando se fala de analfabetismo no Brasil. Mas quando fala de ensino superior, muda. Nós somos das pessoas, da porcentagem de pessoas pretas que estudam, elas não conseguem chegar no ensino superior. E não faz sentido algum, porque as pessoas que têm ensino, que têm faculdade, que é formado, que tem diploma, né, que a minha mãe fala, são 55% das pessoas são brancas no Brasil, que conseguem chegar até esse lugar. Então, assim, exatamente o que você falou, uma falsa democracia social, que não é verdade. A abolição, ela pode ter sido escrita e assinada, mas ela não foi social, ela não foi reparativa e não existe equidade. E é isso, é exatamente o que você falou. O pessoal está falando muitas coisas aí na live, acho que a gente tinha que dar uma atenção. Deixa eu ver. Isso aí é com você, eu sou convidado. Eu sei, eu tô olhando aqui os comentários, ó. Deixa eu ver. Daniel Menezes, ele falou, além de toda a diferença social,
também vi uma reportagem de que este ano letivo poderá ser perdido. Como fica essa situação agregada na opinião de vocês? Você entendeu? Esse ano letivo... Entendi. Sim. Como fica essa situação agregada na opinião de vocês? Pode falar. Posso. Tem um delayzinho entre nós dois aí, só por isso. Tem mesmo. Olha só, eu acho assim que a gente tem uma educação pública perdida, né? A gente tem uma educação pública que está atrasada há milhões de anos. O que a gente está vendo agora aqui né, de alguns avanços, de trazer tecnologia, de ter ensino à distância, etc., nós estamos no mínimo 20 anos atrasados. Isso já era para a gente, já era para ter se reinventado, os professores já eram para ter se reinventados, serem estimulados, bem pagos para mudar essa perspectiva da educação, e a nossa escola pública também deveria ter se reinventado e ter trazido já todas essas questões tecnológicas, essa curiosidade, aguçar e pegar essa linguagem que domina as crianças e os adolescentes, né, que é essa linguagem digital, mas a gente ainda está na lousa, com giz, né? Seja no nível universitário, seja nos outros ensinos. Então, eu não diria que nós temos esse ano perdido, tá, Daniel? Eu diria que nós temos algumas gerações perdidas no processo de educação arcaico e atrasado, que não interessa os nossas crianças, elas não têm vontade de ir para essa escola, elas não são estimuladas a ir para essas escolas são verdadeiras prisões, nunca vi lugar para ter mais grade que isso daí, que as escolas hoje em dia, sobretudo as escolas públicas. Real. Então, a gente precisa ampliar nesse sentido, né? Nós temos gerações perdidas. O que acontece? Agora, na pandemia, isso fica evidenciado, isso vira uma preocupação dos educadores, uma preocupação, repetindo isso, virou uma babá de luxo, um lugar onde se deposita a criança para ter segurança, para que os seus pais possam vender sua mão de obra no mercado de trabalho que os explora, né, que explora a classe trabalhadora há anos, e essa geração fica perdida. Aqueles outros que viajam, que têm condição de estar num lugar privilegiado, não tem nada perdido, né? Não tem nada perdido do ponto de vista de ano letivo. Isso vai ser do ponto de vista da burocracia, de cumprir uma quantidade de horas que é desejada pelo Ministério da Educação. Mas aí nós precisamos pensar de que educação nós estamos falando, né? Qual é a educação? E, Daniel, eu acredito no seu trabalho, eu acompanho suas aulas online, e você é um professor que já se reinventou, eu acredito nessas coisas, que cria curiosidade nos alunos, que pode se desenvolver pela cultura. Eu tenho dito isso, que eu estou achando que a saída do Brasil não será a educação, a saída será a transformação pelas manifestações artísticas culturais, né? Isso tem mexido e trazido questões de criatividade, coisas bem legais. Mas colocaria horas falando só dessa. Sim, deixa eu ler algumas coisas aqui. Calma. Temos a Marina Ferreira. Ela escreveu: infelizmente, irá ter uma defasagem no ensino, independente das crianças acompanharem pela rede social ou ir até os colégios pegarem material de estudo. Nossas crianças não estão preparadas para essa nova etapa de estudo. Os alunos serão afetados, sim, os professores terão de se adaptar a essa nova realidade quando esses alunos voltarem para a sala de aula. Eu acho que é basicamente o que você falou mesmo. Eu acho que vai ter defasagem, mas no caso não vai ter mais. Acho que é isso. Deixa eu falar o que a Jess falou. É que não é uma pergunta, é um comentário. Jess, penso que há uma diferença de optar em estudar em casa, do acesso de estudantes de escolas particulares e acesso de estudantes de escolas públicas. Até porque na periferia a qualidade da internet é muito inferior à classe média. Sim,
nas zonas mais periféricas, pelo menos falar de mim, eu moro na zona periférica. Para minha mãe conseguir internet, ela tá há 1 ano tentando internet. Quando ela conseguiu, é aquelas internets que vem com baixo, como é que é? É que eu não sei se chama dados quando é internet, tá vendo? Eu nem sei de internet. Quando é dados Wi-Fi, etc. É muito difícil para ela conseguir. Eu estou falando de uma situação pessoal, mas quando a gente vai na quebrada, falar com as pessoas, elas falam a mesma coisa. Se não for difícil de achar, é aquela internet baixa renda, que são 2 megas, sabe? E o que ela falou é verdade mesmo, assim, é muito inferior. Tem muitas empresas que são consideradas boas, não prestam serviço nesses bairros. Isso é verdade. Quer falar alguma coisa sobre isso? Pode continuar lendo? Eu acho que esse comentário aqui da professora Marina Ferreira é super feliz, mas acho que eu já tinha ido nessa linha, já tinha explorado isso. Agora, acho que você aborda bem essa questão que a Jéssica trouxe, né? Que seria para a classe média, né? Para os grandes centros urbanos. Então, tem um prejuízo. A Lê também fala uma coisa interessante aqui, Patrícia, que é o aumento do número de trancamentos, o aumento do número de trancamentos nas universidades, como a gente falou hoje, né? As universidades terão um prejuízo grande aí de 70%. Vamos ter que, eu estou falando do lugar da universidade, vamos ter que nos reinventar aí, porque essa é uma situação de fato bem complexa, né? A Gilda vai na mesma linha, Patrícia, ela fala que o acesso é baixo, porque depende do responsável ajudar a criança, e esse responsável, na maioria das vezes, está fazendo outros afazeres em casa, ou trabalhando fora. Exatamente. É um assunto que a gente já abordou. Eu estou chegando aqui, que a Lívia traz, né, que a desigualdade no Brasil existe há mais de 520 anos, está absolutamente correta, né? O maior problema do Brasil ainda hoje é a desigualdade, e nós temos um comentário aqui muito legal, de uma pessoa muito querida nossa, que é a Ivani Oliveira, que está aqui nos prestigiando, que a gente adora. Fiquei super feliz que ela aceitou o nosso convite de estar com a gente um dia desse, e ela estava conosco no dia 23 de maio de 2019, é uma pessoa super querida, muito obrigado. E ela fala aqui que o ensino à distância tem sido forçado há um tempo e agora avança na pandemia como rolo compressor em cima daqueles que não têm a mesma possibilidade de acesso às tecnologias e recursos necessários para estudar em casa. Verdade. Eu acho que eu não vou nem avançar, né? Porque essa parte aqui, ela mesma vai poder avançar para contar para nós como que pode ser cuidar da saúde mental na necropolítica que a gente vive no Brasil. Então, quem está aí, ó, a Bia, que está de mal da gente, está aqui prestigiando. Ó. Ela é uma linda e está aqui conosco. Os exemplos que a gente trouxe aqui foram os exemplos... volta para o grupo, Bia. Os exemplos que a gente viu aqui são os exemplos muito que ela trouxe no grupo e fez a gente refletir aí durante a semana toda. Te agradeço, pergunta gigante aqui, vou tentar botar para todo mundo. Will, isso, do Movai, essa turma do Movai, que é uma turma especial, assim, que eu amo de paixão. Ele fala aqui, né, que eu sou defensor da metodologia em que o aluno é protagonista do seu processo de aprendizagem, e todo mundo que teve aula comigo e tem aula comigo sabe como eu insisto nessa questão, né, Patrícia?
e aí está dizendo que a educação nunca abordou os processos educacionais desse modo, reproduzindo até hoje um método falido e tira a autonomia do aluno de construir seu processo de saber. Diante desse quadro, como podemos inserir a autonomia ao aluno no processo de aprendizagem, se culturalmente não estamos preparados para isso? Excelente, Deixa eu fazer um adendo. Will. Deixa eu fazer um adendo a essa... Eu fico assim, né? Sempre. Ó, se eu não me engano, foi há 2 semanas atrás que vazou o vídeo de uma videoaula. Muito bom. Ok. Vazou a videoaula do professor falando, se eu não me engano, era ensino fundamental 2, né? Que é de 4º ao 9º ano. Do 5º ano ao 9º ano. Ele falou, se eu não me engano, é isso mesmo. Ele falou na aula que foram os portugueses que ensinaram a capoeira para os negros. Você viu esse vídeo? Professor? Está ouvindo? Você chegou a assistir esse vídeo? Como é? O professor falando que foram os portugueses que ensinaram a capoeira para os negros. Oi. Não. Você não viu? Então, depois eu te mando o link. Não vi o vídeo. Depois te mando o link. Mas esse vídeo, ele rodou aí. Acho que o pessoal que está assistindo pode até falar aqui. Então, o que o Will falou sobre... o que o Will Como falou é o nome sobre, disso, né? Pois é. Então, o que o Will falou sobre aprendizagem, se culturalmente não estamos preparados para isso. Eu não sei, eu não posso falar que os professores não estão preparados, porque a gente não conhece todos os professores e eu tenho muito amor a alguns professores que passam pela minha vida. Mas a gente não é educado o suficiente para poder educar. Às vezes eu penso isso, sabe? E isso é uma aula online. A gente viu ele falando isso online e isso todo mundo, em todas as redes sociais, todo mundo viu. Mas imagina esse professor na sala de aula. Isso me chocou, assim. Eu falei, uau, os professores estão desinformando as pessoas. Professor? Tá ouvindo? Poxa vida, legal essa fala aí. Pode já confessando aqui que ela abandona as aulas de paciência aqui toda terça-feira à noite. Ai, meu Deus, você volta para minhas aulas. Mas é verdade, né? Muitas coisas nos obrigam, né? Internet no celular, nossa vida mudou radicalmente. Nossa relação com a vida mudou radicalmente. A relação de ensino e aprendizado, que acho que é isso um ponto que o Will está bastante interessante agora, né? Dos processos de educação. Mas talvez, Will, eu queria ver com você, né? Eu queria poder pensar com você numa outra perspectiva também, que é imaginar o seguinte, né? O nosso país fala muito da valorização da educação, mas é uma educação que é dirigida, é uma educação que é para manter o status quo. Um país cujo presidente demoniza o nosso patrono da educação, o Paulo Freire, a gente perde as esperanças. Quando a gente tem um maluco no ministro da Educação, né, que manda prender, que quer prender o Congresso todo e o Supremo Tribunal Federal, rompendo com os princípios democráticos, a gente fica bem desesperançoso, né, de qual é o processo de educação e o que a gente, de fato, deseja daqui para frente. Acho que a gente tem um problema grave aqui, né, de
alguém xingar um patrono ou alguém que nos ensina sobre os processos de educação libertadora, que é um ensino de conscientização política, é uma alfabetização das letras e da nossa realidade, né? Quem é da psicologia sabe a importância disso, né, para o nosso crescimento e desenvolvimento. E aí acho que a gente perde as esperanças dessa educação libertadora. Mas, Will, eu vou continuar usando isso na minha prática, eu vou continuar tentando inspirar as pessoas a pensar em processos de educação que leve isso em consideração, que leve o sujeito em consideração, e que o professor vai ser aquele grande facilitador entre a informação e o conhecimento. A informação está disponível de fácil acesso, e o conhecimento precisa dar sentido, precisa dar um sentido afetivo, afetuoso, e que faça mudar a vida das pessoas. Acho que eu queria fazer esse comentário aí na fala do Will. Sim. Deixa eu ler o que a Gila escreveu. Patrícia, deixar contigo aí. Vou ler o que a Gila escreveu. Fomos obrigados e forçados a se adaptar à tecnologia como se fosse nosso melhor amigo. E aí ela fala, no lugar dela, que a gente está estudando, né? Isso eu acho que não é só ela que está sentindo, eu também. Para mim, acho muito cansativo. Confesso que abandono algumas aulas por falta de paciência. Eu acho interessante o que ela quis dizer, porque, sim, do nada, algumas pessoas que não têm, por exemplo, tanto acesso, ou que não tem não existe essa inclusão digital, a gente sabe que ela não é maioria no Brasil. Posso falar por mim e por muitas outras pessoas, usando a Gilda como exemplo. Do nada, a gente teve que fazer tudo pela internet, EAD, estudar e tudo. E uma outra coisa, não sei ela, mas a gente entra na escola, a gente não tem esse costume de estudar em EAD, né? Estudo dirigido e todas essas aulas que a gente tem na faculdade. Então, é meio que um boom, assim. E quem já não tinha já não conseguia, já não tinha esse acesso parcialmente, por agora que o curso inteiro está sendo online. Então, esse choque, para mim, por exemplo, ele foi muito, muito grande, assim. Eu fiquei meio perdida, até dá vontade mesmo de desistir, e entra naquele outro comentário da Alexandrina sobre o fato de você não ter uma internet de qualidade e ter que manter a internet e manter a faculdade e trabalhar, é muito complexo mesmo, assim, é uma outra realidade. A gente vê as pessoas falando sobre gostar de estudar em EAD, ou as pessoas que estão no outro lugar fala disso numa facilidade que às vezes eu me sinto diminuído, às vezes por conta disso, por não ter esse acesso, por não conseguir me achar no ensino à distância, assim, sabe? Deixa eu continuar. O Will fez uma outra pergunta. Você viu? Quero responder. Nos moldes atuais, como vocês pensam que devem ser o processo de avaliação que validem o aprendizado do aluno? Isso é importantíssimo. Will, vamos lá, né? Nós já não temos processo... Tem provas. Olha, só, eu nem raspei a cabeça, hein, Patrícia? Nem começa. Olha só, Will, boa pergunta sua, viu? Nós não temos processos de avaliação já há muito tempo, né? Processos sérios, massificados, que entendam os nossos processos de educação. E aí todos os indicadores internacionais, né? A gente toma
pau, porque a gente não conseguiu criar dentro processos avaliativos confiáveis. O que a gente tem aqui é um processo de reprodução, de ver numa prova se a pessoa é capaz de reproduzir aquele conteúdo acumulado, o que é um pecado, né? Quando a gente fala desse processo de educação do lugar que eu gosto e falo, a gente deve levar em consideração os aspectos cognitivos, sim, do aprendizado, mas também os aspectos pessoais, como que a pessoa durante os anos vai melhorando com ela mesma, quais são os indicadores para isso, o processo na sociedade com uma opinião diferente, sobretudo hoje necessário no mundo de eu concordo e eu não concordo, e é assim que a gente segue a vida, e aí eu vou com os que concordam e não vou com os que não concordam, né? E aí a gente perde a possibilidade de ampliar os diálogos, e aí a gente tem os aspectos produtivos, aquilo que a pessoa é capaz de fazer, e a gente não consegue avaliar nesse outro quesito, e também no quesito da convivência, né, para levar em consideração. Então, as notas ou os processos de avaliação, como a gente está considerando aqui, eles estão falidos, e na pandemia a gente devia, pelo contrário, devia abrir mão disso tudo aí, né? A gente não deveria nem levar isso em consideração. Então, acho que é isso. A Gilda está rindo aqui, falando que ela não que ela foge da aula mesmo. Ela sumiu agora. A Beatriz está falando que não está de mal da gente. Então, volta para o grupo, Bia. Só vou acreditar que você não está de mal da gente quando você voltar para o grupo, ir lá e discutir todas as questões ali, olho no olho, daquele jeito briguento e bravo seu, que eu adoro. E você sabe a contribuição gigante que você tem para a gente chegar onde a gente chegou e está fazendo essas lives aqui. Volta. Verdade. Quem mais? A professora aqui tem... Pode ler? Uhum. Professor, Pode. muitos alunos das escolas particulares estão migrando para as escolas públicas. Vocês acham que isso também aumentará a desigualdade ou vai aumentar a desigualdade ou piorar o ensino? Ou as duas coisas? Essa tá fácil, né? A própria pergunta tá trazendo a resposta, né, Patrícia? Vai, né? A gente vai viver. A gente já tem um momento de desigualdade, já tem esse momento de complexo que é diferente. É uma pena que a gente está caminhando para o fim da live, né, ô Patrícia? Mas com tanta pergunta aqui, vamos ver como a gente garante aí passar só um pouquinho, mas tentar responder todo mundo. Eu agradeço a pergunta aí da Alexandra, porque ela permite, sim, é isso que a gente vem falando todo o tempo, né? Vai ficar desigual, não tem jeito. O Aníbal também está colocando aqui, falando do oportunismo, né, do ministro Ricardo Salles na divulgação daquela reunião horrorosa, né, que a gente mostra que a gente está aí num lugar que é contra a democracia, né, de pessoas que são contra a democracia que ocupa o poder hoje, né, e que vai só aumentar, porque não está voltado para a população que mais precisa, né, um governo para as elites, então os pretos não estão considerados nessa política, né, então é um prejuízo gigantesco. Mas é isso, é aproveitar a oportunidade para passar tudo, né, o presidente fica fazendo uma série de distração da população, enquanto passa outras medidas que não são medidas favoráveis ao povo brasileiro, né? É um problema. Sim. Aí a Lívia também está fazendo um comentário aqui, todo mundo fazendo comentários gigantes, para lá live durar muito tempo, hein, Patrícia? Só pode, né? Não, a gente pode estender mais alguns minutos. Mas eu gostei do. Tá fazendo um comentário gigante aqui, deixa eu ler ele, que eu não consegui ver ainda. Pode ler. Beleza. Você...
É você que está no comando. O ponto positivo, se é que pode chamar assim, já temos tanto que não consegue esse acesso, é que os jovens estão conseguindo ver que o mundo é tecnologia. Minhas filhas reclamam tanto do privilégio de terem celular e de que tem que estudar o dia todo, mas passam horas vendo nada, acompanhando vida de artistas e youtubers. Mas na hora de utilizarem na condição de privilégio de serem gratas, de poderem fazer, reclamam. Um puxão de orelha nas filhas aí, né? A gente está repassando aqui o seu puxão de orelha, Lívia. Que mais? Aqui a Gilda também está falando uma coisa. Peraí, pulei alguém. Tem a tal de Patrícia aqui, falando alguma coisa. Não, Angélica. Ai, meu Deus. Não vou nem colocar esse. Não precisa, Angélica. Muitos educadores... Aqui, ó. Tem outro comentário bacana. Isso, muitos educadores... Da Angélica. Vou ler agora. Cadê? Posso ler? Angélica. Muitos educadores que pertencem a outras gerações não estão preparados e também não têm acesso à realidade virtual, verdade. Inclusive, o celular é proibido dentro da escola. Devido a isso, estão com dificuldades. Pode? Deixei para você. Legal. Pode ler, acho que tem o da Gilda também, né? Sim. Acho que vai bem na mesma linha. Acho relevante falar dos professores das escolas públicas que estão trabalhando mais do que antes. Também estão se virando para se adaptar às formas tecnológicas, onde tem que gravar as aulas, receber reclamação dos pais e responsável como se a culpa fosse deles. O grau de estresse está elevado para todos. De fato, a gente não tem uma educação boa, os alunos, quem está se educando não tem uma educação boa e quem está educando precisa de ajuda. Sim. E vou dizer mais, não é só o professor da escola pública, não, viu? Nós também aqui da rede pública, privada, mesmo no ensino superior, a gente teve que se reinventar, fazer coisas diferentes, coisas que a gente não fazia, e eu entendo, sim, é muito mais trabalho. A gente tem focado lá nos nossos projetos sociais, eu tenho responsabilidade, e também a gente vê aí um desdobramento, pessoas se reinventarem para fazer isso. Olha só quem chegou na nossa live aqui, a gente já está encerrando, mas olha quem chegou, a nossa querida, a nossa Andréia, a pessoa mais querida, longe, perto, ela está sempre no nosso coração, é uma das nossas convidadas aqui, vai estar conosco um dia desses. Que coisa boa, um beijo para você, Andréia. Uau! Quem mais? Temos mais uma pergunta. Vamos para a última pergunta? Eu acho que isso, da educação, de modo ampliado, né, que a gente consiga, que assim mais... Vamos? Ok. Vocês acham que, pós-pandemia, o processo educativo retorna aos moldes arcaicos que comentaram anteriormente? Possível construir um modelo novo de educação que considere a tecnologia? Não sei. Excelente, Jéssica. Então, eu acho que a pandemia vai empurrar o ensino público para recuperar esses 20 anos que eu falei que eles estão atrasados, que isso já era para estar implementado.
né? Acho que sim, ele foi arcaico, mas agora com outro desafio, com outra possibilidade, né? E a gente agora que está entendendo que é possível fazer uma educação desse jeito, com o uso das tecnologias, deve cada vez mais se pautar por isso, que a gente busca, né? Estou com 49 anos e estou buscando ferramentas novas, coisas diferentes e ferramenta para fazer live e formular para fazer prova eletrônica, tem várias coisinhas acontecendo e legal. Aqui no grupo, aqui a Raquel está dizendo que a live travou. Para mim está normal aqui. Olha, eu estou assistindo aqui também. Mas muito obrigado pela tua pergunta, viu, Jéssica? Falando da pergunta da Jéssica, eu acho que, assim, educação, a gente está no estado máximo. A educação, ela é pública e a gente tem acesso a ela. Eu acho que, falando da rede pública, que é onde eu estudei e é do que eu sei falar. Se o olhar do país não for voltado para a evolução, para a tecnológica, a gente não vai. Eu acho que a educação ela não vai mudar muito. O que vai acontecer é algumas coisas acontecerem em transferências de computador de internet, etc., mas não com o olhar que a gente está, por exemplo, o que acontece na Europa, por exemplo, que as pessoas elas estão muito incluídas na tecnologia e tudo mais. Eu acho que isso vai demorar muito para acontecer e nem sei se isso vai acontecer, porque parece que esses não são os planos do governo que a gente está aí. Mas é isso. Eu acho que vai continuar, na minha cabeça, vai continuar do mesmo jeito. Quer dar suas recomendações finais, condolências, saudações? Legal. Patrícia, olha quem chegou. Professor Rodrigo, que a gente rasgou aquela seda para ele no começo, elogiou, agradeceu por ele, dar força para o nosso grupo e deixar continuar aqui. Muito obrigado pelo prestígio, viu, professor? Beijo, Rô. Que delícia! Saudade das suas histórias. Que bom que você está aí. Olha só, gente. Estamos caminhando para o final aí, né, Patrícia? Queria só conseguir marcar um fio, como trazer os dados para a gente refletir, acompanhar todo mundo, acompanhar a pessoa entender aqui. Ó, aqui, ó, a Andréa Arruda fazendo comentário, e você vai encerrar bem e convida as pessoas para assistirem a nossa próxima live no próximo sábado às 19 horas. Ah, delícia! Só gente boa chegando aqui, professor Rodrigo, professor André Arruda fazendo. Importante mesmo, utilizando a tecnologia, é pensar as maneiras de pensar a construção de espaço de fala e escuta, que não, além dos conteúdos, passa por afetos, uma construção crítica. É isso, a questão dos afetos que a gente falou aqui, né, dos vínculos, eles são muito importantes. Acho que aquilo que o Will tinha abordado, da gente tratar a questão do vínculo também como fundamental, muito mais do que os conteúdos. Que coisa boa! Verdade. É isso. Vamos encerrar ou não? É isso. Mais gente falando aí. Gostando, tá muito legal. Ao mesmo tempo que, né, a gente tem que encerrar. É isso. Ó, o professor Rodrigo dizendo que agradece. A gente que é grato aí, professor. Obrigado. Ah, que legal. Que mais? Vai acabar. Vou só rolar os comentários que estão chegando
últimos, e Tá a bom. gente vai. Olha só, Cris, saudade de você. Cris é uma grande psicóloga e tá com saudade de você, Paty, e do malvado favorito, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Medo, é melhor nem comentar que a gente está numa live, né, para muitas pessoas. É isso. Ajuda aí. Beleza. Aê, vamos, ó. Tô só rolando os últimos comentários, mas eles não param. Que Mas delícia. Aqui, ó. A Gilda tá falando que nos encontramos sábado que vem, no mesmo horário. isso, Excelente. nesse mesmo banco, nessa mesma praça. É isso aí. É isso. Obrigado, professor. Até Eu- sábado que vem. A gente ainda não falou sobre os temas, mas durante a semana a gente vai postar no grupo, né? No grupo, não, na página. E aí é isso. Espero vocês. Convidem as pessoas. Vamos construir isso junto, né? A maior parte da live foram os comentários de vocês. Então, muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigada, Andréia. Obrigado, Rodrigo. Maravilha. É isso mesmo, Patrícia. Já tem aqui a indicação rolando aí na parte de baixo, está rolando. Curta a nossa página e aí vocês vão ter também todas as informações do tema, do convidado da próxima semana. Que legal. É isso, Olha obrigado. só, timaço. Obrigado aí, Aníbal. Obrigado. Esqueci de colocar algum comentário que foi bacana aqui. Todo mundo gostou da live, o pessoal está com saudade. Aí, obrigado, Divina, Anderson, Alexandra, Alexandrina, Rodrigo, Valéria, Raquel, faz tempo que eu não vejo, Cris. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Abraço. Aqui que para. Aqui que para. Ainda está em live.